e ainda não nos segue, nos siga em nome de Jesus Cristo. Curta a live, compartilhe em nome de Jesus, para que outras vidas possam ser alcançadas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que opera. O Senhor, Ele está nesta manhã trabalhando na tua vida, trabalhando no meio da tua casa, da tua família. Não se desespere, não se angustie, não. O Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é Deus que faz a sua obra. E eu já quero ir para a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero deixar nesta manhã se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 6, e o versículo é o versículo número 12, e o versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: e o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem profética para o teu coração e para a tua vida. Nós vamos ver, amados irmãos, que após Deus ele libertar a nação de Israel do cativeiro egípcio, nós vamos ver que Deus leva este povo para o deserto, mas o foco de Deus não era deixar este povo no deserto, mas introduzir este povo na terra de Canaã, na terra que poeticamente mana leite e mel. E nós sabemos que quando Israel estava no deserto, o Senhor, ele entregou a lei a Moisés. E nós sabemos que Deus também entrega o projeto para Moisés, ele construir o tabernáculo. Ele construiu o tabernáculo porque Deus, ele queria habitar, Deus queria morar, Deus queria viver no meio do seu povo. Deus queria estar no centro da nação de Israel. E por isso que Deus, ele centraliza o tabernáculo, amado irmão, no meio da congregação, no meio dos filhos de Israel. E eu já quero trazer uma aplicação para a nossa vida. E nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Nós precisamos, amados irmãos, colocar Jesus no centro da nossa vida, porque este é o desejo de Deus, estar, amado irmão, no controle da nossa história, no controle da nossa vida. E nós sabemos, amado irmão, que Deus mandando Moisés construir o tabernáculo, Moisés constrói. E nós sabemos que dentro do tabernáculo tinha, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, o altar do holocausto. O altar aonde era oferecido os sacrifícios a Deus, aonde era oferecido as ofertas pelo pecado queimado sobre o altar. E nós vamos observar, amados irmãos, que quando Moisés ele constrói o tabernáculo, ele levanta o tabernáculo e consagra o tabernáculo a Deus, a Bíblia diz que Deus ele aprova aquela construção, derramando da sua glória. E, amados irmãos, o altar, ele é, louvado seja o nome do Senhor, incendiado com fogo, a qual foi vindo diretamente do céu. Foi Deus que acendeu o fogo sobre aquele altar. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele acendendo o fogo sobre aquele altar, ele vai dar um conselho, amados irmãos, para a nação de Israel, mas principalmente para os sacerdotes, que é, olha, o fogo, pois arderá continuamente sobre o altar, e o fogo não se apagará,
mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em óleo o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ei, meus irmãos, Deus, Ele manda fogo do céu, incendeia o altar, e Ele fala assim: olha, foi eu que mandei o fogo. Agora vocês, sacerdotes, não podem deixar este fogo se apagar. Ei, amado irmão, e o tema da mensagem, louvar seu nome do Senhor para os nossos corações, é: não deixe o fogo se apagar sobre o altar. Ei, amados irmãos, o sacerdote não podia deixar o fogo se apagar sobre o altar. E, amados irmãos, existiam algumas coisas aqui que podia permitir com que este fogo se apagasse. E uma das primeiras coisas era a falta de lenha. Nós vamos ver, amados irmãos, que Deus ele fala para o sacerdote colocar lenha sobre o altar. Nós vamos ver que Deus ele fala para o sacerdote ele colocar lenha, amados irmãos, sobre o altar. Nós vemos que o fogo ele é ali, amado irmão, iniciado por Deus, mas o sacerdote ele precisava colocar lenha. Ei, amados irmãos, se nós sabemos que fogo na Bíblia representa o Espírito Santo, e este altar representa o quê? Representa as nossas vidas, representa o nosso coração. Ei, amados irmãos, e assim como o sacerdote precisava colocar lenha sobre o altar, nós precisamos, amados irmãos, colocar lenha no altar do nosso coração, no altar da nossa vida. E o que significa esta lenha, amados irmãos? Esta lenha significa oração, significa leitura da Bíblia, significa estarmos no culto, significa estarmos em consagração, significa estarmos em busca, significa, amados irmãos, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarmos constantemente buscando a presença de Deus. Nós vamos ver aqui, amados irmãos, que Deus ele fala assim: olha, o fogo ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha. Ei, amados irmãos, o sacerdote precisava colocar lenha para que aquele fogo não se apagasse. Não permita que o fogo da presença de Deus ele venha se apagar sobre a tua vida. Não permita que o fogo da presença de Deus ele venha se apagar sobre a tua vida. Coloque lenha. E o que é lenha? Leitura da Bíblia, oração, consagração, busca constante, indo aos cultos, buscando, amado irmão, fervorosamente a presença de Deus. Nós vamos ver que o fogo ele foi iniciado por Deus. O fogo sobre o altar começou com Deus, mas o sacerdote precisava colocar lenha. Se o sacerdote não colocasse lenha, o fogo iria se apagar. E o fogo do Espírito Santo, da presença de Deus, tem se apagado sobre muitas vidas, porque não tem colocado lenha sobre o altar, porque não tem se preocupado com a manutenção do altar, porque não tem se preocupado, amado irmão, de colocar a lenha da oração, de colocar a lenha do jejum, de colocar a lenha da obediência à palavra, da leitura da palavra, colocar a lenha de ida aos cultos para ser edificado no meio dos irmãos. Ei, amados irmãos, não deixe o fogo se apagar sobre o altar da tua vida. Não deixe o fogo da presença se apagar sobre o altar da tua vida. Ei, amados irmãos, quantas pessoas o fogo da presença de Deus estava aceso sobre a sua vida, mas não colocou lenha, e o fogo ele veio a se apagar. Mas ainda, amados irmãos, eu quero te falar
em que Deus, Ele pode reacender esta chama, enviando o fogo do céu sobre a tua vida. Ó Deus, Ele pode te restaurar. Ó Deus, Ele pode mandar fogo. E o Senhor já está mandando fogo sobre a tua vida, sobre o teu coração. Nesta manhã, através desta palavra, agora coloque lenha, porque, amados irmãos, o primeiro passo quem dá é Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele vai falar: olha, o fogo ele não pode se apagar, mas o sacerdote ele colocará lenha sobre o altar. E eu quero te perguntar: você tem colocado lenha sobre o altar? Você tem colocado lenha sobre o altar? Ou tem negligenciado a tua parte na busca na presença de Deus? Se você não colocar lenha da oração, se você não colocar lenha do jejum sobre o altar, sobre o teu coração, sobre a tua vida, se você parar de congregar, se você não fazer a manutenção no altar da tua vida, o fogo irá se apagar. Porque o fogo ele parte de Deus, o primeiro passo quem dá a Deus, mas nós precisamos fazer a manutenção sobre o altar. O fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar, mas o sacerdote acenderá lenha nele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, amados irmãos, não deixe o fogo se apagar sobre o altar. Mas tem uma segunda coisa que pode fazer o fogo se apagar. E qual é esta segunda coisa, meus irmãos? Era o sacerdote ele deixar as cinzas ali sobre o altar. Quando a lenha era queimada, aquela lenha ia fazer cinza, e aquela cinza iria aumentar sobre o altar. E se o sacerdote não tomasse atitude de remover as cinzas, de tirar aquelas cinzas, meus irmãos, o altar ele ficaria entopido. E louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não teria como o fogo, amado irmão, ele continuar ali no altar. Não teria como, amado irmão, o fogo, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ser aceso ali, o fogo, ele continuar queimando ali. Então o sacerdote, ele precisava, amado irmão, remover a cinza do altar. Ele precisava tirar a cinza do altar para que aquele fogo, amado irmão, não viesse se apagar. Para que aquele fogo, amados irmãos, viesse permanecer aceso. E o que é que significa estas cinzas? Estas cinzas significam, amado irmão, simbolizam os nossos pecados. Estas cinzas simbolizam, amado irmão, aquilo que nos impede de ter um relacionamento íntimo com Deus. Esta cinza representa, amado irmão, as nossas amarguras, a nossa falta de perdão, os nossos pecados não confessados. Ei, o Senhor, nesta manhã, Ele quer que nós removamos as cinzas, para que, amados irmãos, o fogo não venha se apagar. Tem pessoas, amado irmão, que o fogo estava ardendo sobre a sua vida, a presença de Deus era real sobre a sua vida. Ele, amados irmãos, pregava a palavra, ele fazia a obra de Deus, ele era alegre, ia para o culto contente, ele buscava a presença de Deus com alegria, ele evangelizava, ele fazia a obra, mas, amados irmãos, foi criando cinza sobre o seu altar. Foi criando cinza sobre o seu altar. As cinzas foram aumentando, e as cinzas tomaram conta do altar, e não sobrou mais espaço para a lenha, não sobrou mais espaço, amado irmão, para o fogo ele continuar aceso sobre a sua vida.
Ei, amados irmãos, não deixe o fogo se apagar sobre o teu altar. Não deixe a presença de Deus se extinguir da tua vida. Ei, amados irmãos, remova as cinzas que tem impedido, amado irmão, do fogo eles continuar aceso, o fogo se acender. Ei, amados irmãos, remova a cinza nesta manhã. Qual é a cinza que você tem que remover nesta manhã? Qual é a cinza que você tem que tirar do teu coração nesta manhã? Qual é a cinza que você tem que tirar da tua vida nesta manhã? Fala para mim qual é a cinza. Vai tirando as cinzas, vai arrancando esta cinza agora, vai lançando por terra essa cinza agora. Deus falou assim: olha sacerdote, olha Moisés, olha Arão, o fogo ele arderá continuamente sobre o altar. Só que o fogo foi começado por mim, mas o sacerdote ele precisará colocar lenha. E após colocar lenha, ele precisa remover a cinza. Está aqui no versículo 10 do capítulo de número 6 de Levítico. O sacerdote ele precisava arrancar as cinzas, remover as cinzas, para que o fogo continuasse aceso. Se as cinzas aumentassem sobre o altar, o fogo seria apagado. Então, amados irmãos, o fogo do Espírito Santo muitas vezes era apagado das nossas vidas por causa das cinzas, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa de pecado não confessado, por causa da nossa amargura, por causa da nossa falta de perdão. Nesta manhã o Senhor está falando contigo: e remova essas cinzas. Se você não remover estas cinzas, este fogo do Espírito, a presença de Deus, ela vai ser apagada de sobre a tua vida. Ela vai ser apagada sobre a tua vida. Eu e você precisamos remover as cinzas, amados irmãos. Eu e você precisamos remover as cinzas. Tira as cinzas, limpa o altar, purifica o altar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o fogo de Deus ele quer incendiar a tua vida. E é por isso que a chama está baixando, por causa das cinzas. Por causa das cinzas. Ei, para o fogo continuar queimando sobre o altar, o sacerdote precisava remover as cinzas, tirar as cinzas de sobre o altar, senão ela ia aumentando, e aquela cinza ali, ela cobriria o fogo, e aquele fogo se apagaria. Qual é a cinza que você tem que remover nesta manhã? Qual é a cinza que você precisa remover e tirar nesta manhã? Qual é a cinza, amado e querido irmão, que você precisa tirar de sobre a sua vida? Ei, Deus falou: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e este fogo não se apagará. Era desejo de Deus que o fogo não se apagasse, e este fogo foi iniciado por o Senhor. Deus ali, amados irmãos, ele derramou fogo sobre o altar e fez com que o fogo fosse gerado sobre o altar. E Deus fala assim: eu não quero que esse fogo se apague. Eu não quero que o altar fique sem fogo. Eu não quero que o altar apague o fogo. Deus não quer, amados irmãos. Deus não quer que você, amado irmão, saia da presença. Deus não quer que você pegue a presença. Deus não quer, amados irmãos, que você fique com a vida fria, uma vida sem propósito. Deus, ele quer, louvar o seu nome do Senhor, aquecer o teu coração, aquecer a tua vida com o fogo do Espírito, mas você precisa remover as cinzas. Eu preciso remover as cinzas para que o fogo ele continue queimando, para que o fogo ele continue incendiando, para que o fogo ele continue, louvado seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, queimando sobre as nossas vidas. Nós precisamos, amados irmãos, remover as cinzas. Nós precisamos remover as cinzas. E qual é a cinza que você precisa remover? Será se é uma falta de perdão? Será se é um pecado não confessado? Será se é teimosia?
Será se é falta de estar congregando na igreja? Qual é, amados irmãos? Louvado e bendito seja o nome do Senhor, a cinza que você precisa remover. Qual é a cinza que você precisa remover? E aqui, amados irmãos, eu finalizo dizendo: e o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Amados irmãos, a terceira coisa, para o fogo não se apagar sobre o altar, era o sacerdote estar em constante vigilância. O sacerdote não podia cochilar. O sacerdote não podia dormir. O sacerdote não podia ser negligente. O sacerdote, amados irmãos, ele tinha que estar esperto. Por quê? Porque uma corrente de vento, mesmo o altar estando dentro do tabernáculo, uma corrente de vento poderia bater ali no altar e o fogo ser apagado. Né? Se ele deixasse as cinzas subir, o fogo poderia se apagar. Então o sacerdote, se acabasse a lenha, o fogo poderia se apagar. Então o sacerdote precisava estar em constante vigilância. E para o fogo do Espírito Santo não se apagar sobre as nossas vidas, para que o fogo do Espírito Santo permaneça aceso sobre as nossas vidas, nós precisamos, amado irmão, estar em constante vigilância. Nós não podemos dormir, cochilar, nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos dormir, amados irmãos, ser negligente com a palavra de Deus. Nós não podemos ser negligente com a oração. Nós não podemos ser negligente, amado irmão, com o jejum. Nós não podemos, amado irmão, ser negligentes em congregar. Nós não podemos ser negligentes na vigilância. Ei, amados irmãos, os ventos podem bater sobre as nossas vidas. As tribulações, as adversidades podem querer apagar o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então nós precisamos estar em constante vigilância na presença do Senhor, porque é desejo de Deus, amado irmão, que eu e você tenhamos uma vida avivada, que eu e você, amado irmão, a chama do Espírito esteja acesa sobre a nossa vida. Ei, amado irmão, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero profetizar neste dia um avivamento de Deus sobre a tua vida, uma restauração sobre o teu altar. E se o fogo tivesse apagado, através desta palavra receba lenha, através desta palavra, ei, receba aí em nome de Jesus Cristo. E através desta palavra eu removo as cinzas em nome de Jesus Cristo e te desperto em nome de Jesus Cristo para um novo propósito na presença de Deus, para um avivamento na presença do Senhor. Ei, Deus falou: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus mandou fogo no altar, mas os sacerdotes precisavam fazer a manutenção. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Colocando lenha. Esse era o primeiro requisito. Em segundo lugar, tirando as cinzas. E em terceiro lugar, estando em constante vigilância, porque outros fatores poderiam ali querer apagar, amados irmãos, o fogo sobre o altar. Então que Deus, Ele venha reacender a chama do Espírito sobre a tua vida. E se está acesa, você está firme na presença do Senhor, faça manutenção, lenha, né? Tira as cinzas e continua em vigilância em nome de Jesus Cristo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vou terminar a live com mais uma oração em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a presença dos meus amados irmãos, aqueles que entraram, né, mas não permaneceram, mas deixaram aí o joinha na live, tiveram outras obrigações.
E eu quero agradecer a tua presença, você também que permaneceu conosco na live. Que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente em nome de Jesus Cristo, né? Se você está conosco e ainda não nos segue, nos siga, deixa o teu joinha, deixa o teu like, né? Curte aí, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Ative o sino das notificações para você ser avisado do nosso trabalho. Nós estamos fazendo live todos os dias às 10h30 da manhã e também às 10h30 da noite. No dia que não der para nós fazer a live, eu avisarei os amados irmãos em nome de Jesus Cristo. Então, começando com essas lives, eu tenho certeza que